Meu nome é Carlos Eduardo Silva. Tenho 34 anos e trabalho como técnico em eletrônica numa empresa de assistência técnica no centro de São Paulo. Não sou rico, não sou famoso, não apareço na televisão nem nas redes sociais. Sou apenas um homem negro, pai de família, que acorda todo dia às 5h30 da manhã para pegar 2 ônibus até o trabalho e sustentar minha esposa e minha filha de 8 anos. Nasci e cresci no Capão Redondo, zona sul de São Paulo, numa família humilde, mas unida. Meu pai, seu Benedito, trabalhou 35 anos como porteiro num prédio comercial na Avenida Paulista. Minha mãe, Dona Rosângela, era empregada doméstica e sempre dizia: "Filho, não importa quanto dinheiro você tenha no bolso, o que importa é o tamanho do seu coração." Foram essas palavras que moldaram quem eu me tornei. Desde pequeno, aprendi que ajudar o próximo não é questão de ter dinheiro sobrando, mas de ter compaixão no peito. Já dividi meu lanche na escola com colegas que não tinham o que comer, já dei meu casaco para alguém que estava com frio, já ofereci minha casa para amigos que precisavam de um lugar para ficar. Hoje, casado com a Mariana há 12 anos e pai da pequena Sofia, continuo o mesmo. Não mudei de natureza porque mudei de endereço. Agora moramos num apartamento de 2 quartos em Diadema, ABC Paulista. É pequeno, mas é nosso. Conseguimos financiar depois de anos juntando dinheiro. E foi uma das maiores alegrias da minha vida ver minha filha correndo pelo corredor da nossa própria casa. Trabalho na Tecnofix, uma empresa que conserta eletrônicos no Centro Velho de São Paulo, próximo à Estação da Luz. É um trabalho que gosto. Mexer com circuitos, identificar problemas, devolver vida a aparelhos que pareciam perdidos. Há algo de reconfortante em pegar algo quebrado e fazê-lo funcionar novamente. A empresa fica numa região que mistura comércio intenso com problemas sociais graves. Todo dia, no caminho do ponto de ônibus até o trabalho, passo por pessoas em situação de rua, vendedores ambulantes, crianças pedindo esmola nos semáforos. É um retrato cru da desigualdade brasileira, mas também um lembrete diário de como sou privilegiado por ter um emprego, uma família, um teto. Foi numa terça-feira ensolarada de março que minha vida mudou para sempre. Acabara de sair do trabalho, eram 18h15 e eu caminhava em direção ao ponto de ônibus na Avenida do Estado quando o vi pela primeira vez. Era um menino que aparentava ter uns 10 ou 11 anos, magro demais para a idade, roupa suja e rasgada, pés descalços. Estava sentado na calçada, próximo a uma lanchonete, olhando com fome as pessoas que saíam comendo salgados e bebendo refrigerante. Não era incomum ver crianças nessa situação na região, mas algo naquele menino me chamou a atenção. Talvez fosse o jeito como ele olhava a comida, não com a agressividade de quem vai pedir, mas com a resignação de quem já desistiu de tentar. Ou talvez fosse o cuidado com que segurava um caderno velho e uma caneta sem tampa, como se fossem seus únicos tesouros. Parei a alguns metros de distância e o observei. Ele não estava pedindo esmola, não estava incomodando ninguém, apenas sentado ali, escrevendo algo no caderno com uma concentração impressionante para uma criança em sua situação. "Oi", disse, me aproximando devagar para não assustá-lo. Ele levantou os olhos, grandes, expressivos, mas com uma tristeza que não deveria existir no olhar de uma criança. "Oi", respondeu baixinho, fechando rapidamente o caderno. "Qual é seu nome?" "Gabriel", disse, hesitante. "Meu nome é Carlos. O que você está escrevendo aí?" Gabriel olhou para o caderno, depois para mim, como se estivesse decidindo se podia confiar. É para a escola", disse finalmente. "Você estuda?" Estudava. Agora não mais. Sentei-me na calçada ao lado dele, ignorando os olhares curiosos e julgadores dos transeuntes. "Por que não estuda mais?" "Porque não tenho onde morar. Minha mãe, ela ficou doente e morreu. Meu pai, eu nunca conheci. Fiquei com minha tia, mas ela disse que não podia me sustentar." A simplicidade com que ele contou sua tragédia me partiu o coração. Era uma criança falando sobre abandono e morte, como quem fala sobre o tempo.
E esse caderno é o último que sobrou da escola. Eu ainda faço as lições que lembro. Tento não esquecer o que aprendi. Senti uma emoção intensa subindo pelo peito. Aquela criança, abandonada à própria sorte, ainda tentava manter viva sua educação. Era mais determinação e dignidade do que muitos adultos demonstram em situações muito melhores. Gabriel, você comeu hoje? Ele negou com a cabeça. Ontem. Hesitou, depois negou novamente. Olhei para a lanchonete ao lado. Era um lugar simples que vendia salgados, refrigerantes e pratos feitos. Nada sofisticado, mas limpo e cheiroso. Vem comigo, disse, me levantando. Para onde? Vamos comer alguma coisa. Gabriel me olhou com uma mistura de esperança e desconfiança. Você não me conhece, por que quer me ajudar? A pergunta me pegou desprevenido. Por quê? Por que senti necessidade de ajudar aquela criança? Porque não simplesmente passei direto, como a maioria das pessoas fazia. Porque todo mundo merece comer, respondi simplesmente. E porque você me lembra meu irmão quando éramos pequenos. Era verdade. Gabriel tinha a mesma idade que meu irmão mais novo tinha quando passamos por um período difícil na infância. Depois que meu pai ficou desempregado por 6 meses. Lembrava-me de como era não saber se haveria comida no jantar, de como era vergonhoso estar com fome na escola. Entramos na lanchonete juntos. O estabelecimento era pequeno, com umas 10 mesas de plástico e um balcão onde ficavam expostos salgados fritos e assados. O cheiro de óleo e temperos fazia meu estômago roncar. Eu também não havia almoçado direito, apenas um sanduíche rápido no trabalho. Boa noite! Disse o atendente, um rapaz jovem de uns 25 anos. Em que posso ajudar? Queria um prato feito completo, respondi, e outro para meu amigo aqui. O atendente olhou para Gabriel e franziu ligeiramente o senho, mas não disse nada. Arroz, feijão, bife, ovo, salada e batata frita, explicou, listando o que acompanhava. O prato são uns 12 lês cada. Era quase metade do meu vale-refeição diário, mas não hesitei. Perfeito. E 2 refrigerantes também. Sentamos numa mesa próxima à janela. Gabriel estava claramente nervoso, olhando ao redor como se não acreditasse que estava ali. Relaxa, disse eu. É só uma refeição entre amigos. Por que você está fazendo isso? Perguntou ele novamente. Gabriel, posso te fazer uma pergunta? Por que você ainda estuda sozinho, mesmo sem ter escola? Ele pensou por um momento. Porque minha mãe sempre dizia que educação é a única coisa que ninguém pode tirar da gente. Mesmo depois que ela morreu, eu não quero decepcionar ela. Senti um nó na garganta. Aquela criança, em meio a tanto sofrimento, ainda carregava a esperança e os ensinamentos da mãe. É por isso que estou te ajudando, respondi. Porque você não desistiu, porque ainda tem esperança e porque acredito que todo mundo merece uma chance. Os pratos chegaram, generosos, cheirosos, com mais comida do que Gabriel provavelmente via em dias. Os olhos dele se arregalaram. Pode comer, disse eu, à vontade. Gabriel comeu com uma fome que doía de ver, mas com educação. Impressionante. Usava os talheres corretamente, limpava a boca com o guardanapo, agradecia entre as garfadas. Era evidente que havia tido uma boa criação antes de acabar nas ruas. Gabriel, disse enquanto ele comia, há quanto tempo você está nessa situação? Uns 3 meses, respondeu com a boca meio cheia. Depois que minha tia me colocou para fora. E onde você dorme? Na rodoviária, às vezes. Ou embaixo de marquises. Depende. 3 meses. Uma criança de 10 anos sobrevivendo sozinha nas ruas por 3 meses. Como uma sociedade permite isso? Como passamos por essas situações todo dia e nos acostumamos com a normalidade do absurdo? E seus sonhos? O que você quer ser quando crescer? Gabriel parou de comer e me olhou com aqueles olhos grandes. Quero ser professor, como a tia Vera, que era minha professora na escola. Ela era muito legal, explicava tudo com paciência. E você vai ser, disse sem hesitar. Tenho certeza. Como? Porque pessoas como você, que não desistem mesmo nas piores situações, sempre encontram um jeito. Terminamos de comer em relativa paz.
Gabriel estava visivelmente mais relaxado. Até sorriu algumas vezes quando contei histórias sobre minha filha Sofia. Era surpreendente como uma refeição decente podia transformar a postura de uma criança. Carlos, disse ele quando terminamos, muito obrigado. Fazia tempo que eu não comia uma comida gostosa assim. De nada, Gabriel. Mas não é só por hoje. Como assim? Quero que você venha aqui amanhã no mesmo horário. Vou te esperar. Não precisa. Precisa sim. E traga seu caderno. Podemos estudar juntos. Gabriel me olhou como se eu fosse um extraterrestre. Você faria isso? Todo dia? Todo dia que eu puder, respondi. E era verdade. Saímos da lanchonete juntos. Na calçada, Gabriel se virou para mim. Carlos, posso te fazer uma pergunta? Claro. Por que as pessoas passam por mim na rua e fingem que não me veem? Por quê? Você foi o primeiro em 3 meses que realmente olhou para mim? A pergunta me atingiu como um soco no estômago. Como explicar para uma criança a crueldade da indiferença humana? Como explicar que vivemos numa sociedade que prefere fingir que certos problemas não existem? Gabriel, disse, me abaixando para ficar na altura dos olhos dele. Algumas pessoas têm medo de sentir dor. Quando elas olham para você, veem sofrimento e isso machuca. Então preferem não olhar. E você? Eu olho porque acredito que fingir que algo não existe não faz com que deixe de existir. E porque acredito que todo mundo tem direito de ser visto, de ser reconhecido como ser humano. Gabriel assentiu, como se estivesse guardando aquelas palavras. Amanhã eu estou aqui, disse ele. Eu também. Nos despedimos e segui para o ponto de ônibus. Durante todo o trajeto para casa pensei em Gabriel. Em como uma criança podia manter tanta dignidade em meio a tanto abandono. Em como era injusto que ele estivesse sozinho enquanto eu voltava para casa, para minha família, para minha vida confortável. Cheguei em casa por volta das 20 horas. Mariana estava na cozinha terminando de preparar o jantar. Frango assado com batatas e Sofia fazia lição na mesa da sala. Oi, amor, disse Mariana me dando um beijo. Como foi o trabalho? Normal, respondi, mas minha mente ainda estava com Gabriel. Papai! Gritou Sofia correndo para me abraçar. Olha minha lição de matemática, acertei tudo. Peguei minha filha no colo e olhei o caderno dela. Limpo, organizado, com lápis coloridos e uma caligrafia caprichada. Pensei em Gabriel, fazendo lição sozinho num caderno velho, com uma caneta sem tampa, sentado na calçada fria. Parabéns, princesa. Você é muito inteligente. Durante o jantar, contei para Mariana sobre Gabriel. Ela me ouviu em silêncio, com aquela expressão que eu conhecia bem. Era a mesma que ela fazia quando se emocionava com alguma notícia triste na televisão. Carlos, disse ela quando terminei. Você fez a coisa certa. Esse menino precisava de alguém que olhasse para ele como pessoa. Mas não é só por hoje, Mari. Quero continuar ajudando ele. Como assim? Vou encontrar com ele todo dia depois do trabalho. Pelo menos para garantir que ele coma alguma coisa. Mariana ficou em silêncio por um momento pensativa. Amor, você sabe que nossa situação não está fácil também, né? Com o financiamento do apartamento, as despesas da Sofia. Eu sei, mas são só 12 soles por dia. É menos do que gastamos com refrigerante no fim de semana. Não é questão de dinheiro, disse ela, pegando minha mão. É que eu tenho medo de você se envolver demais e depois sofrer quando não conseguir resolver a situação dele. Era uma preocupação válida. Mariana me conhecia bem o suficiente para saber que eu tendia a abraçar as causas dos outros, como se fossem minhas. Mari, não estou tentando resolver a vida dele. Só estou tentando garantir que ele não passe fome enquanto alguém mais qualificado não aparece para ajudar de verdade. E se essa pessoa não aparecer? A pergunta ficou no ar. E se realmente ninguém aparecesse? E se Gabriel continuasse abandonado indefinidamente? Até onde eu estava disposto a ir para ajudar uma criança que nem era minha família? Então vamos ver o que podemos fazer, respondi simplesmente. Naquela noite, deitado na cama ao lado da minha esposa e ouvindo a respiração tranquila da minha filha no quarto ao lado, pensei muito em responsabilidade social e individual.
em como é fácil jogar a culpa no governo, na sociedade, no sistema, enquanto passamos por situações de injustiça sem mover um dedo. Gabriel tinha se tornado minha responsabilidade no momento em que decidi olhar para ele de verdade. Não por obrigação legal ou moral, mas por escolha humana. No dia seguinte, saí do trabalho ansioso. Será que Gabriel estaria lá? Será que não havia sido apenas um encontro casual? Será que ele não havia desistido e ido embora? Quando cheguei ao local combinado, às 18h15 em ponto, ele estava lá. Sentado no mesmo lugar, com o mesmo caderno, mas com uma expressão diferente. Havia expectativa nos olhos dele. "Oi, Carlos", disse, se levantando quando me viu. "Oi, Gabriel. Pronto para jantar?" Ele sorriu. A primeira vez que eu o via sorrir, de verdade. Pronto. Entramos novamente na lanchonete e pedimos os mesmos pratos do dia anterior. Mas desta vez, Gabriel estava mais à vontade. Contou mais sobre sua vida anterior, sobre a escola que frequentava, sobre os amigos que tinha. Foi quando percebi que aquele encontro diário estava se tornando importante, não apenas para Gabriel, mas para mim também. Era uma pausa na correria do dia, um momento de conexão humana genuína. Um lembrete de que pequenos gestos podem ter grandes significados. O que eu não sabia era que nossa rotina estava sendo observada e que essa observação logo se transformaria numa situação que mudaria tudo. Durante 2 semanas, nossa rotina se estabeleceu perfeitamente. Todo dia, às 18h15, eu encontrava Gabriel no mesmo local. Jantávamos na lanchonete, conversávamos sobre diversos assuntos e eu o ajudava com as lições que ele insistia em fazer. Era impressionante a sede de conhecimento daquele menino. Mesmo sem professor, sem escola, sem material adequado, ele continuava estudando com uma determinação que me inspirava. Gabriel havia me contado mais detalhes sobre sua vida. Sua mãe havia morrido de câncer após 2 anos de luta, e ele havia presenciado todo o sofrimento dela. A tia que o acolheu inicialmente realmente não tinha condições financeiras. Era viúva, com 3 filhos pequenos e trabalhava como diarista. Ela não o havia expulsado por maldade, mas por puro desespero. Ela chorou quando disse que eu não podia ficar, contou Gabriel numa dessas conversas. Falou que se pudesse me criaria como filho, mas que mal conseguia alimentar os próprios filhos. Era uma situação tragicamente comum no Brasil. Famílias pobres que não conseguem acolher crianças órfãs não por falta de amor, mas por falta de recursos básicos. Nossos encontros diários haviam se tornado o momento mais esperado do meu dia. Gabriel estava visivelmente melhor. Havia ganhado alguns quilos. Suas roupas estavam mais limpas. Ele havia me contado que tomava banho num posto de gasolina próximo. E, principalmente, havia recuperado parte do brilho no olhar. Era uma quinta-feira nublada de abril quando tudo mudou. Cheguei ao local de encontro como sempre, mas Gabriel não estava sozinho. Havia 3 mulheres próximas a ele, claramente incomodadas com sua presença. "Esse menino está aqui todos os dias", dizia uma delas, uma senhora de uns 50 anos, bem vestida, carregando bolsas de compras. "É um absurdo, espanta os clientes, dá má impressão para o bairro. Alguém deveria chamar a polícia", concordou outra, mais nova. "Criança não pode ficar pedindo esmola na rua." Gabriel estava encolhido, claramente assustado, segurando seu caderno contra o peito. "Com licença", disse eu, me aproximando. "Há algum problema?" As 3 mulheres se viraram para mim. Imediatamente, percebi a mudança na expressão delas. Quando me viram, um homem negro de roupa simples, aproximando-se de uma criança de rua. "Você conhece esse menino?" perguntou a primeira mulher, com um tom já desconfiado. "Conheço. Sou amigo dele." "Amigo?" repetiu a segunda com um sorriso sarcástico. "Que tipo de amizade é essa?" "O mesmo tipo de amizade que qualquer pessoa decente teria com uma criança que precisa de ajuda", respondi, mantendo a calma. "Gabriel", disse eu, me dirigindo ao menino, "está tudo bem?" Ele acenou que sim, mas estava claramente abalado. "Vamos jantar? Vocês jantam juntos?" perguntou. A terceira mulher,
uma loira de uns 40 anos, com uma expressão de incredulidade e nojo. Sim, todo dia, repetiu a primeira. Um homem adulto jantando todo dia com uma criança de rua? Isso é muito suspeito. A insinuação me atingiu como um tapa na cara. Senti meu sangue ferver, mas tentei manter a compostura. Suspeito? Como? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Ora, disse a loira, um homem da sua classe se interessando tanto assim por uma criança. Já viram isso antes na televisão? Da minha classe? Repeti, incrédulo. Você sabe muito bem do que estamos falando, disse a primeira mulher. Homens como você sempre têm segundas intenções quando se aproximam de crianças vulneráveis. Homens como eu? Negros, disse a segunda mulher sem rodeios. Estatisticamente é mais provável. Estatisticamente o quê? Explodi, perdendo a paciência. Vocês estão sugerindo que eu sou pedófilo porque sou negro? Algumas pessoas na rua começaram a parar para observar a discussão. Gabriel estava ao meu lado, cada vez mais assustado. Não estamos dizendo que você é, disse a loira, mas é muito estranho essa amizade. Por que um homem trabalhador perderia tempo e dinheiro com uma criança que nem é da família? Porque ele é uma criança que precisa de ajuda, respondi. Minha voz subindo de tom. Porque todo ser humano merece comer, estudar, ter dignidade. Que lindo! Debochou a primeira mulher. Muito conveniente essa caridade seletiva. Por que não ajuda numa instituição? Por que não doa para uma ONG? Por que especificamente esse menino? A pergunta me deixou momentaneamente sem palavras. Como explicar que a compaixão não é racional? Que às vezes você simplesmente olha para uma situação e sente que precisa agir? Porque eu o encontrei, respondi simplesmente. Porque estava aqui precisando de ajuda e eu tinha condições de ajudar. Condições? Riu a segunda mulher. Você acha que a gente é burra? Vê sua roupa, seu jeito. Você não tem condições de ajudar ninguém. Está usando essa criança para alguma coisa. Para quê? Perguntei, genuinamente curioso sobre a teoria delas. Foi então que a loira disse a frase que me partiu o coração, provavelmente para se sentir superior. Vocês, pessoas da sua cor, adoram fazer teatro de bondade para compensar outras coisas, a criminalidade, a violência, a falta de educação. Vocês fazem esses gestos para tentar limpar a imagem da raça. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Várias pessoas haviam parado para assistir à discussão, formando uma pequena roda ao nosso redor. Senti todas as convicções que tinha sobre bondade humana e justiça desmoronando na minha frente. Gabriel puxou minha camisa. Carlos, disse baixinho, melhor a gente ir embora. Mas eu não conseguia me mexer. Estava em choque, não apenas com a crueldade das palavras, mas com a naturalidade com que 3 mulheres aparentemente educadas haviam reduzido minha humanidade a estereótipos racistas. Vocês ouviram o que acabaram de dizer? Consegui murmurar. Ouvimos, disse a primeira mulher, e estamos certos. Homens negros que se aproximam de crianças vulneráveis sempre têm segundas intenções. É estatística. Que estatística? Perguntei. Onde vocês leram isso? Todo mundo sabe, respondeu a segunda. É senso comum. Senso comum baseado em quê? Baseado na realidade. Disse a loira. Vocês vêm das periferias, das favelas, dos lugares violentos. Trazem esses vícios para onde vão. Foi então que um homem na pequena multidão que havia se formado decidiu intervir. Era bem vestido, de uns 45 anos, aparentando ser de classe média alta. Com licença, disse ele, se dirigindo às 3 mulheres. Mas vocês não acham que estão exagerando? Como assim? Perguntou a primeira mulher. O homem está claramente ajudando a criança. Isso deveria ser elogiado, não atacado. Senhor, disse a loira, o senhor não entende. Esse tipo de pessoa sempre tem segundas intenções. Que tipo de pessoa? Perguntou o homem, franzindo o senho. Negros, disse ela simplesmente. Especialmente os pobres. O homem me olhou, depois olhou para Gabriel, que estava visivelmente abalado, depois voltou a olhar para as mulheres. Senhoras,
disse ele com uma autoridade natural. Vocês estão fazendo acusações extremamente sérias, sem nenhuma evidência. Isso é crime. Crime, repetiu a primeira mulher, agora menos convicta. Difamação, calúnia, injúria racial. Posso listar vários artigos do Código Penal que vocês acabaram de violar. As três mulheres se entreolharam claramente desconfortáveis. Nós só estamos protegendo a criança, tentou justificar a segunda. Protegendo de quê? Perguntou o homem. De alguém que está dando comida para ela? Vocês viram alguma coisa inadequada acontecendo? Não, mas não tem mais. Ele as interrompeu. Vocês fizeram acusações graves baseadas única e exclusivamente na cor da pele deste homem. Isso tem nome: racismo. Algumas pessoas na pequena multidão começaram a murmurar concordando com o homem. Outras pareciam constrangidas com a situação toda. Olha, disse a loira, claramente querendo sair daquela situação. Nós só achamos estranho. Só isso. Estranho o quê? Insistiu o homem. Um ser humano ajudando outro ser humano? Vamos. Embora, murmurou a primeira mulher para as outras duas. Ótima ideia, disse o homem. E da próxima vez, antes de fazerem acusações criminosas contra alguém, pensem duas vezes. As três mulheres se afastaram rapidamente, claramente constrangidas, mas não arrependidas. Pude ouvir uma delas murmurar para as outras: esse país está perdido quando você não pode nem mais se preocupar com a segurança das crianças. A pequena multidão se dispersou aos poucos, algumas pessoas me olhando com solidariedade, outras com curiosidade, algumas claramente concordando com as mulheres que haviam saído. O homem que havia me defendido se aproximou. Sinto muito pelo... O que aconteceu? Disse ele estendendo a mão. Meu nome é Roberto Almeida. Carlos Silva, respondi apertando sua mão. Obrigado por ter me defendido. Não tem do que agradecer. O que elas fizeram foi inadmissível. Olhei para Gabriel, que estava em silêncio ao meu lado, claramente abalado. Gabriel, disse eu, me abaixando para ficar na altura dele. Você está bem? Ele balançou a cabeça negativamente. Aquelas mulheres estavam certas? Perguntou. Baixinho, você está me ajudando por algum motivo ruim? A pergunta me partiu o coração. Uma criança de 10 anos questionando se a única pessoa que estava ajudando tinha más intenções. Não, Gabriel, estou te ajudando porque você precisa de ajuda e eu posso ajudar. Só isso. Mas elas disseram mentiras baseadas em preconceito, interrompeu Roberto. Não escute pessoas que julgam outras pela cor da pele. Gabriel assentiu, mas ainda parecia perturbado. Carlos, disse Roberto, posso falar com você um momento? Caminhamos alguns metros, deixando Gabriel sentado no local de sempre. O que você faz com essa criança? Perguntou Roberto, mas num tom completamente diferente das mulheres. Era curiosidade genuína, não acusação. Contei toda a história, como conheci Gabriel, nossa rotina diária, a situação da criança. Roberto me ouviu em silêncio, fazendo algumas perguntas pontuais. Você tem família? Perguntou ele. Tenho. Esposa e uma filha de 8 anos. E elas sabem sobre Gabriel? Sabem. Minha esposa até ficou preocupada no início, mas não por achar que eu tinha más intenções. Ela tinha medo de eu me envolver demais emocionalmente. Roberto assentiu. Carlos, posso te dar um conselho? Claro. O que você está fazendo é lindo, mas pode ser perigoso para você. Vivemos numa sociedade que desconfia de homens negros que se aproximam de crianças. Infelizmente é a realidade. Então devo parar de ajudar? Não, disse ele rapidamente. Deve continuar, mas talvez de forma mais oficial. Como assim? Existem organizações, ONGs, programas sociais. Talvez você possa canalizar sua ajuda através de instituições. Era um conselho sensato, mas me incomodava profundamente, porque eu precisava oficializar minha compaixão. Porque um gesto humano simples precisava ser burocratizado para ser aceito socialmente. Roberto, disse eu, posso te fazer uma pergunta? Claro. Se eu fosse branco, de classe média, vocês acham que aquelas mulheres teriam feito as mesmas acusações? Roberto ficou em silêncio por um longo momento. Sinceramente, disse finalmente, provavelmente não. Então o problema não é eu ajudar uma criança.
O problema é eu ser negro e ajudar uma criança. Infelizmente, sim. Voltamos para onde Gabriel estava. Ele havia aberto o caderno e estava escrevendo alguma coisa. O que você está escrevendo? Perguntei. Uma redação sobre bondade, disse ele, para não esquecer que existem pessoas boas no mundo. Senti um nó na garganta. Depois de toda aquela humilhação, de todas aquelas acusações, Gabriel ainda acreditava na bondade humana. Vamos jantar? Perguntei. Vamos, disse ele, fechando o caderno. Entramos na lanchonete, como sempre, mas o ambiente estava diferente. Algumas pessoas nos olhavam com curiosidade, outras com suspeita. Era óbvio que a discussão na rua havia chamado a atenção. O atendente, o mesmo rapaz de sempre, nos recebeu com um sorriso forçado. Os pratos de sempre? Perguntou, mas havia algo diferente no tom dele. Sim, respondi. Nos sentamos na mesma mesa de sempre, mas a magia do momento havia se perdido. Gabriel estava quieto, pensativo. Eu estava revoltado, magoado, questionando tudo. Carlos, disse Gabriel de repente, você pode parar de me ajudar se quiser. Por quê? Porque não quero que você passe por problemas por minha causa. Olhei para aquela criança, magra, maltrapilha, abandonada pelo mundo, preocupada em me proteger da maldade alheia. Era de uma generosidade que cortava o coração. Gabriel, disse eu, segurando suas mãos pequenas, eu vou continuar te ajudando enquanto você precisar e eu puder. Não importa o que outras pessoas pensem ou digam, mesmo que elas falem coisas ruins sobre você, mesmo assim. Por quê? Porque fazer a coisa certa não depende da aprovação dos outros, depende da sua consciência. Naquela noite, voltei para casa mais abalado do que jamais havia estado. Contei tudo para Mariana, que ficou indignada. Que mulheres horríveis, disse ela. Como podem fazer acusações assim sem conhecer você? É o mundo em que vivemos, Mari. Para algumas pessoas, um homem negro sempre será suspeito, não importa o que faça. E agora? Você vai continuar ajudando o Gabriel? Era a pergunta que não queria responder, porque a resposta me assustava. Vou, disse finalmente. Não posso deixar que o preconceito de algumas pessoas impeça que eu faça o que acho certo. E se elas chamarem a polícia? E se espalharem essas mentiras? Então vamos lidar com isso quando acontecer. Mas no fundo, eu sabia que aquele havia sido apenas o começo. A humilhação que sofri naquela tarde era apenas o primeiro sinal de que nossa história estava prestes a tomar rumos que eu jamais poderia imaginar. O que eu não sabia era que Roberto Almeida, o homem que havia me defendido, era muito mais influente do que eu imaginava, e que nosso encontro casual acabaria tendo consequências que mudariam não apenas a vida de Gabriel, mas a minha também. Durante o fim de semana que se seguiu ao incidente, não consegui tirar da cabeça as palavras daquelas mulheres. Homens como você sempre têm segundas intenções. Vocês fazem teatro de bondade para compensar outras coisas. As frases ecoavam na minha mente como uma música irritante que não conseguimos parar de escutar. Mariana percebeu meu estado de espírito e tentou me animar. Carlos, você não pode deixar que pessoas ignorantes afetem sua decisão de fazer o bem, dizia ela enquanto preparávamos o almoço de domingo. O Gabriel precisa de você. Eu sei, Mari, mas e se elas estiverem espalhando essas mentiras? E se outras pessoas começarem a olhar para mim com suspeita? Então você prova, com suas ações, que elas estão erradas. Sofia, minha filha, estava brincando na sala quando se aproximou da cozinha. Papai, quem é o Gabriel? Perguntou ela com aquela curiosidade inocente das crianças. Mariana e eu nos entreolhamos. Havíamos falado sobre Gabriel em casa, mas sempre tentamos proteger Sofia dos detalhes mais pesados da situação. Gabriel é um menino que papai está ajudando, explicou Mariana. Ele é meu amigo da Sofia? Perguntou ela. Não, amor. Ele é um pouco mais velho que você e está passando por um momento difícil. Posso conhecer ele? A pergunta me pegou desprevenido. Como explicar para uma criança de 8 anos que existe outra criança dormindo na rua, passando fome, sem família? Talvez um dia,
respondi, sem me comprometer. Na segunda-feira, voltei ao trabalho mais ansioso que o normal. Durante o dia, estava distraído, pensando em como seria o encontro com Gabriel. Será que ele ainda estaria lá? Será que não havia desistido depois da humilhação que presenciou? Às 18h15, como sempre, me dirigi ao local de encontro. Gabriel estava lá, mas havia algo diferente nele. Parecia mais alerta, mais tenso. Oi, Gabriel, disse, me aproximando. Oi, Carlos, respondeu, mas sem o sorriso tímido de sempre. Tudo bem? Sim, mais ou menos. O que aconteceu? Gabriel hesitou antes de responder. Aquelas mulheres de quinta-feira voltaram aqui. Elas falaram com o dono da lanchonete. Senti meu estômago se apertar. O que elas disseram? Que você era perigoso, que eu estava correndo risco, que era para ele não deixar a gente entrar mais no restaurante. E o que o dono disse? Ele me perguntou se você já tinha feito alguma coisa ruim comigo. Eu disse que não, que você só me ajudava. Mas ele ficou meio preocupado. Olhei para a lanchonete. Através da vidraça podia ver o atendente, o mesmo rapaz de sempre, nos observando com uma expressão que misturava curiosidade e apreensão. Gabriel, você quer ir jantar em outro lugar hoje? Tanto faz, disse ele, mas percebi que estava constrangido. Decidimos ir a uma pequena pizzaria a 2 quadras dali. Era um lugar mais simples, mais barato, mais limpo e acolhedor. Durante o trajeto, Gabriel me contou mais sobre o que havia acontecido. As mulheres também falaram com outras pessoas da rua, disse ele. Elas estão dizendo que você é um homem mau, que se aproveita de crianças. E você acredita nelas? Não, respondeu rapidamente. Mas outras pessoas podem acreditar. Te incomoda que as pessoas pensem isso? Gabriel parou de andar e me olhou seriamente. Carlos, te incomoda que as pessoas pensem isso de você? A pergunta me deixou sem palavras. Uma criança de 10 anos estava mais preocupada com minha reputação do que eu mesmo. Me incomoda, respondi honestamente, mas não o suficiente para parar de te ajudar. Por quê? Porque sei quem eu sou, e você sabe quem eu sou. Isso é o que importa. Chegamos à pizzaria e pedimos 2 pizzas pequenas, uma marguerita para Gabriel e uma portuguesa para mim. O ambiente era mais reservado que a lanchonete, e pudemos conversar com mais tranquilidade. Gabriel, disse eu enquanto esperávamos, a comida. Posso te fazer uma pergunta? Claro. O que você quer que aconteça com você? Qual é seu sonho? Ele pensou por um momento, mexendo com o guardanapo. Quero voltar a estudar, disse finalmente. Quero ter uma casa de verdade, com cama e chuveiro. Quero ter amigos da minha idade. E quanto à família, você não pensa em procurar outros parentes? Minha mãe só tinha uma irmã, que é a tia que me colocou para fora. Do lado do meu pai eu não conheço ninguém. E se aparecesse uma família que quisesse te adotar? Gabriel me olhou com uma expressão que misturava esperança e medo. Será que alguém ia querer adotar um menino de rua? Claro que sim. Você é inteligente, educado, carinhoso. Qualquer família seria sortuda em ter você. Você me adotaria? Perguntou de repente. A pergunta me atingiu como um raio. Não era algo que eu havia considerado, mas a forma direta, como ele perguntou, me forçou a pensar na possibilidade. Gabriel, é complicado. Eu tenho uma família, um apartamento pequeno, uma situação financeira justa. Eu sei, disse ele rapidamente. Era só curiosidade, mas percebi que não era apenas curiosidade, era esperança, e isso me deixou ainda mais determinado a encontrar uma solução real para a situação dele. As pizzas chegaram e comemos em relativo silêncio. Gabriel estava visivelmente mais relaxado que na lanchonete e até contou algumas piadas que havia aprendido na escola. Quando terminamos, ele me mostrou o que havia escrito no caderno durante o dia. É uma redação sobre amizade, explicou. Li o texto, uma redação simples, mas tocante, sobre como a verdadeira amizade não depende de cor, classe social ou aparência. Era de uma maturidade impressionante para uma criança que estava vivendo nas ruas. Gabriel, isso está muito bom. Você realmente devia voltar a estudar. Como? Vamos dar um jeito. Na volta para casa, parei numa lan house e pesquisei sobre organizações que ajudavam crianças em situação de rua. Anotei alguns telefones e endereços, decidido a procurar ajuda profissional para Gabriel.
Mas quando cheguei em casa, Mariana me esperava com uma expressão preocupada. Carlos, precisamos conversar. O que aconteceu? Alguém ligou aqui hoje, uma mulher. Ela disse que sabia que você estava se envolvendo com uma criança de rua e que isso era muito suspeito. Senti o sangue gelar. Ela disse mais alguma coisa? Perguntou se eu sabia que tipo de homem havia casado. Quando eu disse que você era uma pessoa íntegra, ela riu e disse que eu era ingênua. Meu Deus, elas conseguiram nosso telefone? Parece que sim. Sentei-me no sofá, de cabeça nas mãos. A situação estava saindo de controle. Agora estavam invadindo minha casa, ameaçando minha família. Mari, eu posso parar de ajudar o Gabriel se você achar melhor. Não, disse ela firmemente. Não é você quem está errado nessa história. É essa gente preconceituosa que não consegue aceitar que alguém faça o bem sem ter segundas intenções. Mas e se ligarem no meu trabalho? E se isso afetar nosso emprego? Então, a gente lida com isso quando acontecer. Mas não vamos deixar que maldade vença a bondade. Na terça-feira de manhã, chegando ao trabalho, meu chefe, Sr. Augusto, me chamou em sua sala. Carlos, preciso falar com você. Meu coração disparou. Será que alguém havia ligado para a empresa? Pois não, Sr. Augusto. Recebi uma ligação estranha ontem à noite. Uma mulher dizendo que você estava se envolvendo de forma inadequada com uma criança. O que é isso? Contei toda a história. Para meu chefe, um homem de 60 anos, dono da empresa há mais de 20 anos, sempre justo comigo. Carlos, disse ele quando terminei, conheço você há 8 anos. Sei que tipo de homem você é. Essas acusações são ridículas. Obrigado, Sr. Augusto. Mas preciso te avisar, se essas pessoas continuarem ligando aqui, pode causar problemas. Não por mim, mas pelos outros clientes. Você entende? Entendo perfeitamente. Minha sugestão é que você procure alguma forma mais oficial de ajudar essa criança. Alguma organização, algum programa social. Era a segunda vez que recebi desse conselho. Estava começando a perceber que, infelizmente, o mundo não estava preparado para gestos espontâneos de bondade. À tarde, durante o horário de almoço, liguei para algumas das organizações que havia pesquisado. A maioria me disse que Gabriel precisaria procurar pessoalmente, mas que havia lista de espera para atendimento. É uma situação complicada, explicou uma assistente social pelo telefone. Temos muitas crianças em situação similar e poucos recursos. Mas ele está na rua há meses. Não há algo mais urgente? Senhor, entendo sua preocupação, mas temos procedimentos. A criança precisa passar por avaliação, depois vai para uma casa de acolhimento temporário, depois... Desliguei o telefone frustrado. A burocracia estava demorando mais que a fome de Gabriel. Naquela tarde, saindo do trabalho para encontrar Gabriel, aconteceu algo inesperado. Roberto Almeida, o homem que havia me defendido na quinta-feira anterior, estava na rua próximo ao local onde sempre encontrava Gabriel. Carlos, disse ele acenando. Como vai? Oi, Roberto. Tudo bem. O que faz por aqui? Na verdade, vim procurar você. Procurar eu? Como soube que eu estaria aqui? Imaginei que você manteria sua rotina de ajudar o Gabriel. Gabriel se aproximou, reconhecendo Roberto. Oi, disse timidamente. Oi, Gabriel, como você está? Bem, respondeu o menino. Carlos, disse Roberto, posso falar com você reservadamente? Deixamos Gabriel sentado no local de sempre e caminhamos alguns metros. Ouvi dizer que vocês estão tendo problemas, disse Roberto. Que tipo de problemas? Aquelas mulheres de quinta-feira estão espalhando boatos sobre você, ligando para lugares, tentando prejudicar sua reputação. Como você sabe disso? Roberto hesitou por um momento. Carlos, preciso te contar uma coisa. Eu não sou apenas um transeunte que passou por acaso na quinta-feira. Como assim? Sou empresário. Tenho uma empresa de recursos humanos, a RH Solutions. Estava voltando de uma reunião quando presenciei a situação. Ah, certo. Mas não é só isso. Fiquei tão impressionado com sua história, com o que você está fazendo pelo Gabriel, que decidi investigar um pouco mais. Investigar? Nada invasivo, disse rapidamente. Mas queria entender melhor a situação. E descobri algumas coisas interessantes. Roberto puxou um papel do bolso. Primeiro,
aquelas 3 mulheres. Uma delas é Margarete Silva, esposa de um vereador. Outra é Fernanda Costa, síndica de um prédio de luxo em Moema. A terceira é Sandra Pereira, dona de uma boutique em Higienópolis. Como conseguiu essas informações? Tenho meus contatos. O importante é que são pessoas influentes, que podem realmente causar problemas para você. Senti meu estômago se apertar. Mas também descobri outra coisa, continuou Roberto. A história de vocês dois está começando a se espalhar de forma positiva. Como assim? Pessoas que presenciaram a discussão de quinta-feira estão comentando sobre o absurdo das acusações. Alguns clientes da lanchonete também estão defendendo vocês. Roberto puxou o celular e me mostrou uma postagem no Facebook. Olha isso. Era um post de uma mulher chamada Ana Lúcia que dizia: presenciei hoje uma situação revoltante no centro de SP. 3 mulheres acusando um homem negro de ter más intenções apenas porque ele estava ajudando uma criança de rua. O mundo está doente quando bondade vira suspeita. O post tinha mais de 200 curtidas e dezenas de comentários, a maioria criticando as mulheres e elogiando minha atitude. Não sabia que alguém havia postado isso, disse eu. Há mais, disse Roberto, mexendo no celular. Olha este outro. Era um post do próprio atendente da lanchonete. Há 2 semanas, um homem vem aqui todo dia com uma criança de rua. Ele paga a comida do menino, conversa com ele, trata ele com carinho. Hoje 3 megeras vieram aqui acusar o homem de pedofilia só porque ele é negro. Que nojo de sociedade. Meu Deus, murmurei. Carlos, sua história está viralizando. De forma positiva. As pessoas estão se indignando com o preconceito que você sofreu. E isso é bom ou ruim? Depende. Pode trazer mais atenção para a situação do Gabriel, o que é bom, mas também pode expor vocês ainda mais. Olhei para Gabriel, que estava escrevendo no caderno como sempre. Roberto, posso te fazer uma pergunta? Por que você está se envolvendo nisso? Você não me conhece. Roberto ficou em silêncio por um momento. Carlos, posso te contar algo pessoal? Claro, eu fui adotado quando tinha 9 anos. Passei 2 anos num orfanato depois que meus pais biológicos morreram num acidente de carro. Sério? Durante esses 2 anos, a única pessoa que me tratava com carinho era um funcionário do orfanato, um homem negro, humilde, que trabalhava na cozinha. Ele me dava atenção, me ajudava com a lição, me fazia sentir que eu não estava sozinho. Roberto olhou para Gabriel. Quando vejo você com o Gabriel, lembro dele. Lembro de como um gesto simples de bondade pode salvar a vida de uma criança. E o que aconteceu com esse homem? Ele foi demitido. Por quê? Porque algumas pessoas acharam suspeita a atenção que ele dava às crianças. Senti um arrepio na espinha. E aí eu fui adotado por uma família maravilhosa. Me formei, construí uma empresa, me casei, tive filhos. Mas nunca esqueci daquele homem que me ajudou quando eu mais precisava. Vocês se reencontraram? Não. Tentei procurar anos depois, mas soube que ele havia morrido. Diabetes. Não teve dinheiro para o tratamento. Roberto me olhou diretamente nos olhos. Carlos, não vou deixar que façam com você o que fizeram com ele. Não de novo. O que você pretende fazer? Vou usar minha influência para proteger vocês e vou usar minha empresa para encontrar uma solução definitiva para a situação do Gabriel. Como? Deixa comigo. Só me promete uma coisa. Não desista de ajudar. Ele não importa o que aconteça. Voltamos para onde Gabriel estava. Ele havia terminado de escrever e nos olhava com curiosidade. Gabriel, disse Roberto, se abaixando para ficar na altura da criança. O Carlos me contou que você quer voltar a estudar. Quero, respondeu Gabriel. E que tal se eu te ajudasse com isso? Como? Tenho contatos em algumas escolas. Posso conseguir uma vaga para você. Mas eu não tenho onde morar. Vamos resolver isso também. Gabriel me olhou como se pedisse aprovação. Pode confiar no Roberto, disse eu. Ele é uma boa pessoa. Naquela noite, voltei para casa com uma sensação estranha. Por um lado, estava aliviado de ter encontrado alguém disposto a ajudar Gabriel de forma mais concreta. Por outro, estava apreensivo com toda a atenção que nossa história estava recebendo.
O que eu não sabia era que Roberto Almeida tinha muito mais influência do que eu imaginava. E que nossa história estava prestes a chegar aos ouvidos de pessoas que eu jamais sonharia que se interessariam por um homem negro da periferia e uma criança de rua. A bondade, descobri, tem uma força própria. Ela se espalha, encontra eco em corações generosos e, às vezes, transforma realidades de formas que jamais poderíamos prever. Na manhã seguinte ao encontro com Roberto, acordei com várias mensagens no celular. Eram números que eu não conhecia, pessoas que haviam conseguido meu contato de alguma forma. Abri as mensagens com apreensão, esperando mais ataques e acusações. Mas me surpreendi. A primeira mensagem dizia: "Oi, Carlos, sou a Ana Lúcia, que fez o post no Facebook. Queria dizer que admiro muito o que você está fazendo pelo Gabriel. Parabéns pela coragem." A segunda: "Meu nome é Pedro Silva, vi sua história nas redes sociais. Tenho uma loja de roupas e gostaria de doar algumas peças para o Gabriel." A terceira: "Carlos, sou professora aposentada. Se precisar de ajuda com os estudos do Gabriel, estou à disposição." E assim seguiam, uma mensagem após a outra. Pessoas oferecendo ajuda, elogios, apoio. Era surreal como a história havia se espalhado. Mostrei as mensagens para Mariana durante o café da manhã. "Carlos, isso é incrível", disse ela lendo as mensagens. "Olha quantas pessoas boas existem no mundo." Mas também me preocupa toda essa exposição. Por quê? Porque não era para isso que eu estava fazendo. Não era para virar notícia, para ser elogiado. Era só para ajudar uma criança. Mariana me olhou com aquele sorriso compreensivo que eu conhecia bem. Amor, quando você faz o bem, não consegue controlar as consequências. Às vezes, elas são maiores do que você imagina. No trabalho, Sr. Augusto me chamou novamente. "Carlos, que história é essa que está circulando na internet sobre você?" Meu coração disparou. Pensei que fossem mais reclamações. Uma funcionária me mostrou um post no Facebook. "Fiquei sabendo que você está ajudando uma criança de rua e que foi acusado injustamente de..." Bem, você sabe. "Sim, senhor. Quero que saiba que tenho muito orgulho de ter um funcionário como você. O que você está fazendo é admirável." Respirei aliviado. "Obrigado, senhor Augusto. Na verdade, minha esposa ficou tão tocada com a história que quer conhecer você e o Gabriel. Ela trabalha numa ONG que ajuda crianças. Talvez possa ajudar de alguma forma." Mais uma oferta de ajuda. A situação estava tomando proporções que eu jamais imaginei. Durante o almoço, Roberto me ligou. "Carlos, precisamos conversar urgentemente. Você pode se encontrar comigo hoje?" "Aconteceu alguma coisa?" "Muita coisa. Te encontro às 17h30 no local de sempre. Traga o Gabriel." O dia de trabalho pareceu eterno. Fiquei ansioso, imaginando o que Roberto tinha para me contar. Às 17h em ponto, saí correndo da empresa. Quando cheguei ao local de encontro, Roberto já estava lá, conversando com Gabriel. Mas não estava sozinho. Havia uma mulher elegante, de uns 45 anos, e um homem bem vestido que eu não conhecia. "Carlos", disse Roberto me vendo chegar. "Perfeito timing. Preciso te apresentar a algumas pessoas." A mulher se aproximou com um sorriso caloroso. "Carlos, é um prazer conhecê-lo. Sou Helena Mendoza, diretora da Fundação Esperança. Roberto me contou sua história." "Prazer", respondi, ainda sem entender bem a situação. "E este é Dr. Fernando Araújo", continuou Roberto, apontando para o homem. "Ele é psicólogo infantil e trabalha com casos de adoção." "Oi", disse Gabriel, baixinho, claramente intimidado com tantas pessoas desconhecidas. "Gabriel", disse Helena, se abaixando para ficar na altura dele, "o Roberto me contou que você gostaria de voltar a estudar." "Gostaria", respondeu ele. "Que bom, porque eu tenho uma proposta para você." Helena olhou para mim, como pedindo permissão para continuar. "Pode falar", disse eu. "Gabriel, a Fundação Esperança tem um programa de acolhimento familiar. São famílias que recebem crianças temporariamente, até que encontremos uma solução definitiva." "Como assim?" perguntou Gabriel. "Você moraria com uma família, teria seu próprio quarto, voltaria a estudar, teria todas as necessidades básicas atendidas."
Os olhos de Gabriel se arregalaram. De verdade? De verdade. Já temos uma família interessada em te receber. Gabriel me olhou, buscando confirmação. Gabriel, disse eu, isso é muito bom, é o que você precisa. Mas e você? A gente não vai mais se ver? A pergunta me partiu o coração. Durante semanas, eu havia sido a única constante na vida daquela criança. Claro que vamos nos ver. Sempre. O que você quiser. Dr. Fernando se aproximou. Carlos, posso falar com você um momento? Caminhamos alguns passos. Quero que saiba que o que você fez por esse menino é extraordinário. Em 20 anos trabalhando com crianças em situação de vulnerabilidade, raramente vejo alguém se dedicar tanto, sem esperar nada em troca. Obrigado, doutor. Há algo mais que preciso te contar. A história de vocês chegou a pessoas muito influentes. Como assim? Um dos posts sobre vocês foi compartilhado por uma pessoa com muitos seguidores. A história viralizou. Literalmente, milhões de pessoas viram. Senti um arrepio. E isso é bom ou ruim? Depende da perspectiva. O lado bom é que muitas pessoas estão se inspirando na sua atitude e oferecendo ajuda. O lado complicado é que você se tornou uma figura pública sem querer. Roberto se aproximou de nós. Carlos, preciso te contar uma coisa importante. O quê? A história de vocês chegou aos ouvidos de Eduardo Santos Ferreira. O nome não me dizia nada. Quem é Eduardo Santos Ferreira? Um dos empresários mais ricos do Brasil. Dono de uma rede de hotéis, várias empresas, fortuna estimada em mais de 3 bilhões de reais. E daí ele quer conhecer você. Como? Por quê? Roberto puxou o celular e me mostrou uma notícia. Leia isso. Era uma matéria no site de economia do UOL com o título Empresário bilionário se emociona com história de homem que ajuda criança de rua. Li rapidamente. A matéria contava como Eduardo Santos Ferreira havia lido sobre nossa história nas redes sociais e ficado profundamente tocado. No final, havia uma declaração dele. Em tempos de tanta maldade no mundo, histórias como a de Carlos e Gabriel nos lembram que ainda existe bondade genuína. Quero conhecer pessoalmente esse homem extraordinário. Isso é real? Perguntei incrédulo. Muito real. Ele entrou em contato com nossa empresa hoje de manhã. Quer marcar um encontro com você? Um bilionário quer me conhecer? Não. Apenas conhecer. Ele quer ajudar tanto você quanto o Gabriel. Olhei para Gabriel, que estava conversando animadamente com Helena sobre a possibilidade de voltar a estudar. Era surreal pensar que nossa pequena rotina diária havia chamado a atenção de pessoas tão poderosas. Roberto, isso tudo está ficando muito grande. Eu só queria ajudar uma criança. E foi exatamente isso que tocou as pessoas. A simplicidade, a pureza do gesto. Dr. Fernando voltou a se aproximar. Carlos, há algo sobre Gabriel que você precisa saber. O quê? Fizemos uma pesquisa sobre a família dele. Descobrimos que ele tem um tio paterno em Campinas. Meu coração acelerou. Um tio. Gabriel disse que não conhecia ninguém do lado do pai. Aparentemente, seu pai tinha um irmão que Gabriel nunca conheceu. Conseguimos o contato dele e conversamos por telefone. Ele nem sabia que tinha um sobrinho. Quando soube da situação, ficou desesperado. Quer conhecer o Gabriel imediatamente. Isso significa que Gabriel pode ter uma família de verdade? Possivelmente, mas precisamos fazer algumas avaliações primeiro, ver se o ambiente é adequado, se o homem tem condições de cuidar de uma criança. Era muita informação para processar de uma vez. Em poucas horas, a vida de Gabriel havia mudado completamente. Possibilidade de família acolhedora, volta aos estudos e agora talvez até mesmo um parente biológico. Gabriel, chamei. Vem aqui um momento. Ele se aproximou. Gabriel, o Dr. Fernando descobriu algo importante sobre sua família. Contei sobre o tio em Campinas. Gabriel ficou em silêncio por um longo momento. Eu tenho um tio? Perguntou finalmente. Parece que sim, e ele quer muito conhecer você. Ele é legal? Não sabemos ainda. As pessoas vão conversar com ele. Primeiro, para ter certeza de que é um bom lugar para você. Gabriel assentiu, mas parecia overwhelmed com tantas mudanças. Carlos, disse ele, independente do que acontecer, você vai continuar sendo meu amigo? Sempre.
respondi sem hesitar. Helena se aproximou. Gabriel, que tal irmos conhecer a família que pode te acolher temporariamente? Enquanto isso, organizamos o encontro com seu tio. Agora, se você quiser. Eles moram aqui perto, são pessoas muito legais. Gabriel me olhou, buscando aprovação. Vai, disse eu. É o melhor para você. Você vai junto? Se a Helena permitir. Claro, disse. Helena, na verdade, seria ótimo se você fosse. Gabriel se sente seguro com você. Passamos as 2 horas seguintes na casa da família Silva. Um casal de uns 50 anos, com filhos já crescidos, que há anos acolhia crianças temporariamente. Eram pessoas calorosas, pacientes, que fizeram Gabriel se sentir imediatamente à vontade. Gabriel, disse Dona Carmen Silva, aqui você teria seu próprio quarto. Poderia voltar a estudar e, principalmente, seria tratado como filho. E o Carlos poderia visitar? Perguntou Gabriel. Claro! O Carlos seria sempre bem-vindo. Quando saímos de lá, Gabriel estava visivelmente mais animado, mas também ansioso. É muita mudança de uma vez só, disse ele no carro. Roberto havia insistido em nos levar. É, concordei, mas são mudanças boas. Carlos, posso te pedir uma coisa? Claro, quando você conhecer esse homem rico, conta para ele que eu vou estudar muito para ser professor. Quero que ele saiba que você não ajudou uma criança que vai desperdiçar a oportunidade. Senti um nó na garganta. Mesmo em meio a tantas mudanças, Gabriel ainda se preocupava em corresponder às expectativas. Gabriel, você não precisa provar nada para ninguém. Você já é especial do jeito que é. Na manhã seguinte, recebi uma ligação de um número que não conhecia. Alô? Carlos Silva? Carlos, sim. Meu nome é Patrícia Mendes. Sou assistente do senhor Eduardo Santos Ferreira. Ele gostaria de marcar um encontro com o senhor. Um encontro? Sim, o senhor Eduardo ficou muito tocado com sua história e gostaria de conhecê-lo pessoalmente. Quando? Seria possível hoje à tarde? Sei que é pouco tempo, mas o senhor Eduardo está muito ansioso para conhecê-lo. Onde? No escritório dele, na Avenida Faria Lima. Ou, se preferir, ele pode ir até o senhor. Ele viria até mim? Senhor Carlos, o senhor Eduardo está profundamente impactado pela sua história. Ele diz que homens como o senhor são raros neste mundo. Aceitei o encontro para as 15 horas no escritório dele. Quando desliguei, ainda não acreditava que isso estava acontecendo. Um bilionário queria me conhecer por causa da bondade que mostrei a uma criança de rua. Se alguém me dissesse isso um mês atrás, eu riria da cara da pessoa. Mas estava começando a entender que a bondade tem um poder que vai muito além do que conseguimos enxergar. Ela toca corações, inspira pessoas e, às vezes, muda o mundo de formas que jamais poderíamos imaginar. O encontro com Eduardo Santos Ferreira seria o momento em que eu finalmente entenderia o verdadeiro alcance do que havia acontecido entre mim e Gabriel. Na tarde daquele mesmo dia, às 14h30, estava na recepção do edifício comercial mais imponente da Avenida Faria Lima. O prédio de 40 andares era toda em vidro espelhado, com lobby de mármore e uma elegância que me intimidava. Nunca havia entrado num lugar tão luxuoso. Senhor Carlos Silva? Perguntou a recepcionista, uma jovem loira impecavelmente vestida. Sim, o senhor Eduardo está esperando. Por favor, siga-me. Entramos num elevador panorâmico que subia direto ao 308º andar. Durante a subida, via São Paulo se espalhando lá embaixo e me sentia cada vez menor diante da magnitude do que estava acontecendo. As portas se abriram para um ambiente que parecia saído de revista. Móveis de design, obras de arte nas paredes, vista deslumbrante da cidade. Era o escritório de alguém que realmente movia o mundo dos negócios. Senhor Carlos? Disse uma mulher elegante de uns 40 anos. Sou Patrícia, falamos por telefone. O senhor Eduardo já vem recebê-lo. Esperei poucos minutos, quando um homem de uns 55 anos, cabelos grisalhos, terno impecável, mas postura acessível, se aproximou com um sorriso genuíno. Carlos Silva? Disse, estendendo a mão. Eduardo Santos Ferreira. É uma honra conhecê-lo. A informalidade dele me surpreendeu.
Era um bilionário tratando um técnico em eletrônica como se fosse um amigo de longa data. O prazer é meu, Sr. Eduardo. Por favor, me chame apenas de Eduardo. Vamos conversar no meu escritório? Seguimos para uma sala ampla, com uma mesa enorme e sofás confortáveis próximos a uma janela que dava vista para toda a cidade. Café? Água? Alguma coisa? Um café seria ótimo. Eduardo fez sinal para Patrícia, que trouxe café em xícaras de porcelana fina. Carlos, disse ele se sentando no sofá ao meu lado, antes de mais nada, quero que saiba que sua história me tocou profundamente. Obrigado, mas na verdade eu só apenas ajudou uma criança. Ele me interrompeu com um sorriso. É exatamente isso que me impressiona. Eduardo pegou seu celular e me mostrou a tela. Você sabe quantas visualizações tem o post sobre... E vocês? Neguei com a cabeça. 4,2 milhões. 4,2 milhões de pessoas leram sobre você e o Gabriel. Meu queixo deve ter caído. E sabe o que mais me impressiona? Os comentários. Nunca vi tanta gente emocionada com uma história de bondade. Ele mexeu no celular e começou a ler alguns comentários. Chorei lendo isso. Ainda existe gente boa no mundo? Esse homem me inspirou a começar a ajudar também. Vou procurar uma criança para ajudar na minha cidade. Carlos, disse Eduardo me olhando diretamente, você não apenas ajudou o Gabriel, você inspirou milhões de pessoas a serem melhores. Eu não tinha ideia, e é por isso que é tão especial. Você fez por amor, sem esperar reconhecimento. Eduardo se levantou e caminhou até a janela. Posso te contar uma coisa pessoal? Claro, eu nasci numa família rica, herdei muito dinheiro, construí ainda mais, tenho tudo que o dinheiro pode comprar. Ele se virou para mim, mas você sabe o que não tenho? A pureza de coração que você demonstrou com o Gabriel. Senhor, Eduardo, me corrigiu. Deixa eu te contar por que sua história me impactou tanto. Ele voltou a se sentar. Há 6 meses, meu filho de 16 anos me disse algo que me destroçou. Disse que não me admirava, porque eu só pensava em dinheiro, que nunca me viu fazer nada realmente bom por alguém. Eduardo fez uma pausa, claramente emocionado. Naquela noite, chorei sozinho no meu escritório. Percebi que havia me tornado um homem rico, mas vazio. Poderoso, mas sem propósito real. E então li sobre você, um homem que ganha provavelmente em 1 ano o que eu ganho em 1 hora, mas que tem algo que todo o meu dinheiro não pode comprar, um coração genuinamente bondoso. Senti meus olhos marejarem. Eduardo, eu só fiz o que qualquer pessoa decente faria. Não! Disse ele enfaticamente. Centenas de pessoas passaram por aquela criança todos os dias e não fizeram nada. Você parou, olhou, agiu. Eduardo pegou uma pasta na mesa. Carlos, quero fazer uma proposta. Que tipo de proposta? Primeiro, sobre o Gabriel. Soube que vocês encontraram um tio dele. Sim, em Campinas. Conversei com a assistente social responsável. O homem é íntegro, tem condições... Quer muito acolher o Gabriel. Que bom, mas quero garantir que o Gabriel tenha todas as oportunidades. Vou custear sua educação, desde o ensino fundamental até a universidade, se ele quiser. Fiquei sem palavras. E tem mais. Vou criar um fundo de bolsas de estudo para outras crianças em situação similar. O nome do fundo? Instituto Gabriel Carlos. Como? Gabriel, pelo menino que você salvou. Carlos, por você que me mostrou o que realmente importa na vida. Meus olhos se encheram de lágrimas. Eduardo, isso é inacreditável. E há algo mais. Ele abriu a pasta e me mostrou alguns documentos. Quero oferecer um emprego para você. Um emprego? Diretor de responsabilidade social da minha empresa. Salário de 15 mil reais mensais, plano de saúde completo para toda a sua família, carro da empresa. Minha cabeça estava girando. Era impossível processar tanta informação de uma vez. Mas por quê? Eu não tenho experiência em responsabilidade social. Carlos, você tem algo melhor que experiência. Você tem um coração que enxerga o sofrimento e age. É exatamente isso que preciso na minha empresa. Eu não sei o que dizer. Diga que aceita. E me ajude a ser um homem melhor. Ficamos em silêncio por alguns minutos. Eduardo me deu tempo para processar tudo.
Posso fazer uma pergunta? Disse finalmente. Claro. Por que isso é tão importante para você? Eduardo sorriu tristemente. Porque aos 55 anos percebo que construí um império, mas não construí um legado. Você, aos 34, sem dinheiro, sem poder, já deixou um legado que vai durar para sempre. Que legado? Você salvou uma criança, inspirou milhões de pessoas, me fez querer ser melhor, mostrou que bondade vale mais que dinheiro. Naquele momento, entendi que nossa conversa havia mudado não apenas minha vida, mas aparentemente a dele também. Eduardo, aceito seu convite, mas com uma condição. Qual? Quero que o Gabriel seja o primeiro beneficiado pelo Instituto, mas também quero que ele participe das decisões sobre como ajudar outras crianças. Por quê? Porque ninguém entende melhor as necessidades de uma criança de rua do que alguém que já foi uma. Eduardo sorriu amplamente. Perfeito. É exatamente esse tipo de pensamento que preciso na minha empresa. Passamos mais 2 horas conversando sobre planos, projetos, sonhos. Eduardo me contou sobre sua família, seus arrependimentos, suas esperanças. Eu contei sobre a minha vida, meus valores, meus sonhos para Gabriel. Quando saí daquele escritório, às 18 horas, minha vida havia mudado completamente. Mas a primeira coisa que quis fazer foi encontrar Gabriel e contar as novidades. Gabriel estava na casa da família Silva, já adaptado, fazendo lição de casa na mesa da cozinha. A primeira lição oficial que fazia em meses. Carlos! Gritou quando me viu correndo para me abraçar. Oi, campeão! Como foi o primeiro dia? Incrível! Dona Carmen me ajudou com matemática e amanhã vou conhecer a escola. E tem mais novidade. Qual? Contei sobre o encontro com Eduardo, sobre o fundo de bolsas, sobre a garantia de que ele poderia estudar até a universidade. Gabriel me olhou com aqueles olhos grandes, processando a informação. De verdade? De verdade. E o meu tio? Vamos conhecê-lo no fim de semana. Se tudo der certo, você vai morar com ele, mas continuará recebendo apoio para os estudos. Gabriel ficou em silêncio por um momento. Carlos, posso te fazer uma pergunta? Claro. Por que tantas coisas boas estão acontecendo comigo? A pergunta me pegou desprevenido. Como explicar para uma criança que a bondade, às vezes, gera reações em cadeia que transformam vidas? Gabriel, você lembra quando escreveu aquela redação sobre bondade? Lembro. Você disse que a bondade é contagiosa, que quando uma pessoa faz o bem, inspira outras a fazerem também. Sim, foi isso que aconteceu. Nossa amizade inspirou outras pessoas a ajudarem também. Então é por isso que aquele homem rico quer ajudar? Exato. Ele viu nossa história e quis fazer parte dela. Gabriel sorriu. Carlos, quando eu for professor, vou contar essa história para meus alunos. Que história? A história de como um homem bom mudou a vida de um menino de rua. E como esse menino acabou mudando a vida de todo mundo. 3 meses depois, estava no meu primeiro dia de trabalho como diretor de responsabilidade social da Santos Ferreira Empresas. Minha mesa ficava num andar inteiro dedicado a projetos sociais, com uma equipe de 15 pessoas trabalhando em iniciativas que iam desde educação até saúde pública. Gabriel estava morando com o tio em Campinas, um homem maravilhoso chamado João, que o acolheu como filho. Gabriel voltara a estudar numa escola particular excelente. Tinha seu próprio quarto, roupas novas e, principalmente, uma família que o amava. Nosso instituto já havia beneficiado 50 crianças em situação similar à de Gabriel. Cada uma delas recebia não apenas apoio financeiro, mas acompanhamento psicológico, educacional e familiar. Mariana estava radiante com nossa nova vida. Com o novo salário, conseguimos quitar o apartamento, comprar um carro usado e ainda ajudar financeiramente nossos pais. Sofia, minha filha, havia se tornado a maior defensora do Instituto, sempre perguntando se podia ajudar de alguma forma. Mas a transformação mais impressionante foi em Eduardo. Ele havia se tornado uma pessoa completamente diferente, mais próxima da família, mais envolvida em causas sociais, mais humana.
Seu filho agora o admirava e frequentemente me agradecia por ter devolvido meu pai para mim. Numa quinta-feira à tarde, 6 meses após nosso primeiro encontro, recebi uma visita no escritório. "Licença", disse uma voz conhecida na porta. Era Gabriel, acompanhado de seu tio João. "Gabriel!", gritei, levantando para abraçá-lo. Ele estava completamente transformado. Mais alto, mais cheio, cabelos cortados, uniforme escolar impecável, mas principalmente um sorriso constante no rosto. "Carlos, vim te agradecer." "Agradecer o quê?" "Por ter olhado para mim quando todo mundo fingia que eu não existia." Senti meu coração apertar. "Gabriel, você não precisa me agradecer. Eu que tenho que te agradecer." "Por quê?" "Por ter me ensinado que pequenos gestos podem mudar o mundo." Gabriel sorriu e me entregou um papel dobrado. "É uma redação que escrevi na escola. O tema era Meu Herói." Abri o papel e comecei a ler. "Meu herói não usa capa nem tem superpoderes. Ele é um homem comum que trabalha todos os dias, tem uma família, paga contas como todo mundo. Mas ele tem algo especial. Um coração que enxerga o sofrimento dos outros e age para ajudar. Quando eu estava nas ruas, sem família, sem esperança, ele me viu. Não apenas olhou, mas realmente me viu. Me tratou como pessoa, me deu comida, me deu carinho, me deu esperança. Por causa dele, hoje eu tenho uma família, uma escola, um futuro. Mas não é só isso. Por causa dele, muitas outras crianças também estão sendo ajudadas. Meu herói me ensinou que bondade não precisa ser grande para ser importante. Às vezes, um gesto simples pode salvar uma vida. O nome do meu herói é Carlos Eduardo Silva, mas para mim, ele é simplesmente o homem que me ensinou que ainda existe amor no mundo. Quando terminei de ler, não conseguia falar. João, o tio de Gabriel, também estava emocionado. "Carlos", disse João, "não consigo expressar minha gratidão. Você salvou meu sobrinho." "Na verdade", disse Gabriel, "ele salvou todo mundo, porque agora tio João, eu, o senhor Eduardo, a Sofia, a dona Mariana e todas as crianças do instituto, todos, nós somos melhores por causa dele." Naquela noite, voltando para casa, pensei em tudo que havia acontecido desde aquela terça-feira, quando vi Gabriel pela primeira vez, sentado na calçada, escrevendo no caderno velho. Um gesto simples, parar para conversar com uma criança, havia gerado uma reação em cadeia que transformou dezenas de vidas. Gabriel agora tinha família e futuro. Eduardo havia se reconectado com sua humanidade. Eu havia encontrado meu propósito na vida. 50 crianças estavam tendo oportunidades que nunca teriam. E tudo porque, por um momento, escolhi olhar de verdade para o sofrimento de alguém e decidir que não podia simplesmente passar reto. Chegando em casa, encontrei Mariana na cozinha, preparando o jantar. "Como foi o dia?", perguntou ela. "Gabriel me visitou no escritório." Sério, como ele está?" "Radiante, cresceu, está estudando bem, completamente adaptado com o tio." "Que bom." Sofia apareceu correndo da sala. "Papai, como está o Gabriel?" "Muito bem, princesa." "Quando posso conhecer ele?" "No próximo, em fim de semana. Ele vai vir almoçar aqui com o tio." Durante o jantar refleti sobre o milagre que havia acontecido em nossas vidas. Não um milagre sobrenatural, mas o milagre da bondade humana. O milagre de perceber que somos todos conectados, que o sofrimento de uma pessoa afeta todas as outras, que um gesto de amor pode multiplicar exponencialmente. Antes de dormir, liguei para meus pais para contar sobre a visita de Gabriel. "Filho", disse minha mãe, "estou muito orgulhosa de você." "Por quê, mãe?" "E porque você se tornou o homem que eu sempre sonhei que você fosse. Um homem que não mede esforços para ajudar o próximo. Aprendi com vocês. E agora você está ensinando outras pessoas. O Gabriel, o Eduardo, todos nós." Naquela noite, deitado na cama ao lado da Mariana, pensei nas 3 mulheres que me humilharam meses atrás. Elas haviam tentado me convencer de que um homem negro ajudando uma criança era algo suspeito, algo condenável.
Hoje, por causa daquele mesmo comportamento suspeito, dezenas de crianças estavam tendo oportunidades de vida. Um bilionário havia se tornado uma pessoa melhor. Minha família estava prosperando e milhões de pessoas haviam sido inspiradas a praticar mais bondade. Se alguma coisa, aquelas mulheres haviam me dado um presente. Me forçaram a refletir sobre o que realmente importa na vida e me deram ainda mais determinação para provar que a bondade sempre vence o preconceito. Um ano depois, o Instituto Gabriel Carlos havia se tornado referência nacional em proteção à infância. Gabriel estava entre os melhores alunos de sua turma e já falava em cursar pedagogia para se tornar professor. Eduardo havia doado mais de 100 milhões de reais para causas sociais e se tornado um dos empresários mais respeitados do país. E eu continuava sendo o mesmo Carlos de sempre. A diferença é que agora sabia com certeza absoluta que pequenos gestos de bondade podem literalmente mudar o mundo. Porque bondade é contagiosa. Bondade se multiplica. Bondade transforma. E bondade, descobri, não tem cor, não tem classe social, não tem limite. Bondade é a linguagem universal da humanidade. Fim, epílogo. 10 anos depois, Gabriel se formou em pedagogia com a melhor nota de sua turma. Hoje é professor numa escola pública em Campinas e coordenador voluntário do Instituto Gabriel Carlos, que já beneficiou mais de 5.000 crianças. Carlos Eduardo Silva se tornou um dos principais especialistas em responsabilidade social do Brasil, palestrante internacional e autor de 2 livros sobre transformação social. Eduardo Santos Ferreira fundou a maior organização privada de proteção à infância da América Latina e é considerado um dos filantrópicos mais influentes do mundo. A história de todos eles começou numa tarde qualquer, quando um homem decidiu que não podia simplesmente fingir que não via o sofrimento de uma criança. Porque, às vezes, mudar o mundo começa com um gesto simples de olhar de verdade para quem precisa de ajuda.